Esta é a segunda etapa do projeto sobre poluentes emitidos pela mineração e beneficiamento do carvão mineral, para a disciplina de controle de poluição atmosférica. Este trabalho foi realizado por Júlia Leme, Pedro Roecker e Silvio de Souza. Neste estudo, primeiramente fez-se uma modelagem utilizando o programa AirScreen para prever o comportamento de poluentes no local em que foram emitidos, considerando diferentes alturas de chaminés. A partir da resolução do CONAMA, que trata sobre parâmetros da qualidade do ar, determinou-se qual seria a altura de chaminé mais adequada para a indústria. No trabalho anterior, foram estimadas as concentrações de emissão de poluentes no processo de mineração e beneficiamento do carvão mineral. Nesta tabela, podemos observar os poluentes gerados com as respectivas taxas de emissão. Contudo, nesta segunda etapa, optamos por estimar apenas os poluentes emitidos pela etapa do secador térmico e ainda apenas os que apresentavam valores comparativos na Resolução 03 de 1990 do CONAMA. Por isso, fizemos as modelagens para o material particulado e o dióxido de nitrogênio. Podemos observar aqui que a emissão de poluentes ocorre em diversas etapas, entre elas mineração, transporte, beneficiamento e armazenamento. Aqui focamos apenas na etapa número 4, a secagem rápida. Com base de comparação dos resultados da modelagem, nos baseamos na resolução do CONAMA 03 de 1990, que trata sobre os parâmetros da qualidade do ar. Os padrões primários são valores que, se ultrapassados, podem causar danos à saúde da população. Por isso, são valores mais altos. Já os valores de padrões secundários prevêem um mínimo de efeitos adversos à população, à fauna, à flora, meio ambiente e materiais. Portanto, o valor das concentrações de emissão que serão obtidos na modelagem da emissão não podem ultrapassar 80 microgramas para o material particulado e 100 microgramas para o dióxido de nitrogênio, considerando o tempo de amostragem de 1 ano. A modelagem no AirScreen mostrou que para uma chaminé de 15 metros, a concentração de dióxido de nitrogênio da emissão ainda estava acima do parâmetro primário e secundário da legislação, que é 100 microgramas. O pico da concentração chegava ao valor de 183 microgramas por metro cúbico, quase o dobro permitido. Por isso, fez-se um segundo modelo para uma chaminé de 30 metros, que foi adequada para os parâmetros, já que seu pico de concentração chega a 83 microgramas por metro cúbico. A modelagem para o material particulado foi feita para alturas de 15, 30 e 40 metros. Para a chaminé de 15 metros, as concentrações de material particulado se manteve acima do padrão secundário, até uma distância de 350 metros, e acima do padrão primário até 525 metros. Para a chaminé de 30 metros, os primeiros 50 metros estão acima dos limites estabelecidos pelo CONAMA. Já a chaminé de 40 metros se mantém abaixo do limite secundário e ultrapassa o padrão primário somente em um ponto. Chaminés muito altas começam a ficar mais caras, se tornando inviáveis economicamente. Para a análise da estabilidade, foram adotados os parâmetros fluxo de calor latente, o H0, e o comprimento de Monin-Buchhoff, o MO-Length, onde, para a análise do H0, nós adotamos a convenção H0 positivo apresenta um fluxo de calor latente positivo, ou seja, nos indicando radiação solar, sendo assim durante o dia. E um H0 negativo representa a ausência da radiação solar, ou seja, período noturno. E para a análise do MO-Length, usamos a convenção comprimento maior do que zero representa uma condição atmosférica estável, enquanto um comprimento menor do que zero representa uma condição atmosférica instável. Nos primeiros 200 metros, observou-se um H0 maior do que zero e um MO-Length menor do que zero, ou seja, as condições atmosféricas são instáveis e maior impacto se dá durante o dia. Na faixa dos 225 aos 1825 metros, o MO-Length foi positivo e o H0 negativo. Então verifica-se que o maior impacto se dá durante a noite em condições atmosféricas estáveis. E para a faixa final, dos 1850 aos 5.000 metros, o maior impacto se dá novamente em atmosfera instável durante o dia, pois o comprimento foi menor do que zero e o H0 positivo.
Uma chaminé de 40 metros se adequaria muito bem às normas de emissão neste caso. Porém, para minimizar a altura da chaminé, seria necessário a implantação de um sistema de tratamento para os poluentes gerados. Como esta não é a única fonte de poluição, seria adequado fazer um trabalho mais detalhado e preciso, além de elaboração de normas para outros poluentes emitidos a fim de comparação.